A gente não tem tanto de modéstia. A gente ficou bem famosa. Parece, gente? Só acrescentou uns milhões na conta. Não tem uma blogueira que ela fala isso? Passa. A gente começou ali no fundinho rosa. Não, o que te marca? 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 Oi, Vanessa! Oi, Tati! E aí? Vamos começar a segunda temporada? Bora começar essa segunda temporada. Bora começar 2026 com tudo, né, amiga? Isso aí, tá chegando 2026 e o que te marca vai começar com uma novidade. Hoje a gente não vai receber nenhum convidado aqui. E isso é proposital. Hoje seremos só nós duas para bater um papo e trazer várias novidades nossas que a gente quer contar para vocês. Isso mesmo. Inclusive, deixa aqui nos comentários pra gente se vocês gostaram desse formato para que a gente faça mais vezes. Um bate-papo que a gente às vezes não consegue colocar, né? E muita gente pergunta, tem curiosidade. É. E a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre nós. Isso aí. Ah, e vamos ficar mais à vontade, né? Vou até tirar meu sapato. Ah, vamos. Vou tirar também. Bom, A primeira novidade é a da Tati. a primeira grande novidade é que nós temos mais uma integrante no podcast do Que Te Marca. Exatamente. Vem aí mais uma bebezinha, tô super feliz. Minha terceira filha, na verdade, já tem um casal e agora vem mais uma menina. Estamos na fase de escolher os nomes, então... Não escolheu ainda, amiga? Ainda não, tô entre 3. Já Quais? falo ou não? Já fala. Ah, quais? então tá. Tereza, Marina e Joana. Joana. E você vai decidir assim por algum meio? O que vai ser essa decisão? Então, eu gosto muito de nomes fortes, embora eu acho que os 3 sejam bem fortes. Mas deixei as crianças optarem, né, opinarem. E então eu tô esperando. Eu gosto dos 3, mas eu tô mais tendenciosa pra Tereza. Eu acho que é o que eu mais gosto. Eu gosto de nomes fortes, nomes antigos. Eu gosto de Tereza também, viu? Acho legal. Se eu der meu voto, já fica na Tereza. Então, vamos ver. Gente, assim, já vai direto, Já dá opinião né? da vida alheia. Já dou opinião da vida alheia, já dou minha Beleza. opinião. Já sou sincera. Engraçado que quando eu fui escolher das crianças... Bom, pra quem não sabe, eu tenho 2 filhos, Ivan e a Betina, né? Quando eu fui escolher do Ivan, na verdade, já era um nome escolhido pelo pai, porque como era o primeiro filho, era o pai que escolhia e ele queria o nome do avô. Aí ficou Ivan. Então, o segundo, total, eu podia escolher sozinha, né? Eu tinha essa liberdade pra poder escolher sozinha. E na minha cabeça, a Betina ia ser menino. Eu tinha certeza que a Betina era menino. Você tinha vários nomes de menino? Eu tinha 3 nomes de menino. Era Bento, Benício e Bernardo. E aí, quando eu fui fazer o ultrassom, que a médica falou que era uma menina, eu fiquei... E agora? Meu mundo azul caiu. O que eu vou fazer? Só que eu fiquei com B na cabeça. Sim. E aí tinha um personagem, não sei se você lembra de Malhação. É da sua época, amiga? Super, gente. Tá. Legal você falar que Não. também, né? Dessa época, eu falei, meu Deus. Eu nasci em 99, né? Então... E aí tinha uma personagem que chamava Betina. Sim. E eu falei, gente, Betina, vai ser É um nome Betina. forte, Betina, eu gosto. Tudo a ver, assim, porque o Ivan é presente de Deus. E Betina é consagrada a Deus. Ai, que lindo. Então, eu gosto muito, assim... Maria Rita, que é o nome da minha menina, é o nome da minha tataravó. E é um nome muito forte dentro da minha família, porque ela era uma mulher muito forte. Então, assim, desde novinha, eu sempre sonhei com esse nome pra minha filha. Então, logo que eu engravidei e soube que era uma menina... Eu já quis Maria Rita. Agora, pra terceira filha, eu já tô assim, ainda sem saber. Mas Tereza também é um nome muito forte na família do André. Então, vai ser uma homenagem muito bonita também, se a gente colocar Bonito, Tereza. Maria Rita e Tereza. Eu gosto. E Theo, que é o mais velho. Pausa pra tossidinha. E você, Vanessa, me conta um pouquinho como que tá aí seu começo de ano. Tá treinando, correndo, tem maratona à vista? Amiga, esse ano nós temos muitas novidades, né? Ah, Muitas, mesmo. assim, eu tô muito animada. Eu acho, assim, não sei se você tem essa sensação, mas que 2026 vai ser um ano muito rápido. Um ano que a gente vai plantar muitas coisas, não só colher, mas plantar muitas coisas, mas um ano muito ali, se você não tiver, aquilo que a gente falou no ano passado, nas metas, se você não tiver estipulado aquilo que você vai fazer, aquilo que você tem que fazer, o ano vai passar assim que você não vai ver, né? Mas por Tem falar... que ser intencional, né? Esse ano, se a gente não for intencional, a gente vai se perder ali no Exato. tanto de eventos e coisas que vão acontecer ao longo desse Então, ano, assim, verdade. Tenho
Tá rodando uns 3 projetos ao mesmo tempo. O trabalho continua, né? Intenso. Sim. Casa, marido, filho, intenso. Tudo que uma mulher carrega, né, no seu dia a dia. Mas tem 3 projetos muito legais. E por falar em treino, amiga, não tô podendo treinar. Por quê? Amiga, eu peguei uma gripe, sinusite, bronquite, faringite, laringite, pneumonia, tudo junto, assim. Nossa, é. E que tá demorando muito a sarar e o médico me proibiu de correr. Nossa. E olha que louco isso, né? Sim. Porque quando ele me proibiu de correr, eu acho que desde que eu comecei a correr, eu nunca precisei ficar parada. Uhum. Então assim, eu falei, gente, como que a saúde da gente é tudo? Ah, com certeza. A hora que a gente é obrigado a parar por algum motivo. Mas claro, você obedece. Sim. Porque hoje em dia é muito diferente de, sei lá, se eu tivesse 20 anos, eu com certeza acho que eu ia teimar e continuar. Hoje não, a gente para e obedece. Mas ainda bem que a minha prova-alvo é só em setembro. Vou fazer uma maratona só em setembro. Sim. Mas agora eu sinto falta mesmo de treinar. Mas então a sua expectativa é que você retorne pros treinos e faça maratona ainda. Faça maratona. Ai, sim. que legal, isso aí. A minha terceira maratona. Isso mesmo. Eu, inclusive, esse ano, por conta da gestação, eu dei uma pausa na dança também, que é algo que eu quero retomar. Mas nesse momento eu achei melhor optar por parar. Não, tô me movimentando, tô fazendo exercício, mas sem a dança esse ano. Isso aí. É uma coisa que se deu pausa. Ah, parei, mas sem esquecer, porque... Precisa, né? Acho que o corpo pede outras coisas, né? E eu acho que também não condiz muito a dança com a gravidez. Eu acho que achei melhor, optei por parar. E aí volto em 2027, se Deus quiser. Tati, mas acho que você nunca falou que dança que você faz. Você coloca ali uns bastidores, mas até esses vídeos aí estão ocultos. Na verdade, assim, eu até brinco que é o sonho da bailarina, que eu vivo o sonho da bailarina. Eu, desde criança, sempre gostei muito de dançar, mas eu nunca fiz aula de dança, nunca tive aquelas apresentações de dança, até porque eu vim de uma cidade do interior, mudei pra cá já numa idade que não quis começar... E fui passando. E chegou naquela fase adulta que eu ficava com vergonha. Eu falava, ai, que feio, uma mulher adulta ir dançar. E eu tinha esse preconceito e eu não me permitia. Então, tem 2 anos que eu comecei a fazer o jazz e eu me encontrei, assim, muito. Inclusive, muito pelo professor que me orientou e que me acompanhou todo esse tempo. Foi uma descoberta. E eu amei o palco, amei a apresentação. Então, vira e mexe, eu colocava ali no meu perfil pessoal, né, ali no meu perfil do Instagram, um pouco dessa dança, do que ela significa pra mim, mas eu brinco que eu vivi o sonho da bailarina, que eu não vivi enquanto criança, mas eu quero retornar também. Mas assim, Vanessa, da maratona, esse ano você vai correr qual maratona? Porque você correu o Rio? Eu corri... A minha primeira maratona foi no Rio. Eu lembro. A minha segunda maratona foi em Mendonça, ano passado. E esse ano eu vou correr Buenos Aires. Ai, que vou fazer legal. agora 21 em Lima, em maio. E a maratona mesmo em Buenos Aires. E como que foi, assim, esse desejo de virar maratonista, essa ideia? Você sabe que sempre foi muito assim... Eu tinha uma paixão por corrida, mas eu tinha muita dificuldade em correr. Eu achava uma coisa muito difícil, eu achava que não era pra mim. E quando eu comecei a correr, eu falei, gente, é possível. Basta você ter disciplina... comer certinho, treinar certinho, fazer tudo certinho, vai dar certo. Mas quando eu comecei a correr, quando fui completar 40 anos, eu falei, eu quero fazer algumas coisas difíceis. Então, eu tinha um objetivo de fazer algo muito difícil espiritualmente, que eu fiz. Eu queria fazer uma viagem muito legal, e eu queria fazer algo físico muito forte, assim, pra mim, que seria muito difícil. Se desafiar. Me desafiar. E aí eu fiz a meia maratona do Rio. E, nossa, foi assim, maravilhoso. Quando você chega ali na linha de chegada, você fala, meu Deus, maravilhoso, quero isso. Quando aí depois, eu fiz outras provas, que eu fiz uma ultramaratona, que era aquela que é o El Cruce. E fiz o Caminho da Fé, fiz outras coisas difíceis fisicamente, assim, pro corpo. Até que eu falei, não, esse ano eu quero ser maratonista. Isso tinha um peso, um significado muito forte pra mim. Era quase que um desafio pessoal com uma mistura de me desafiar e de ser maratonista carrega muitas coisas. Carrega desafio, carrega disciplina, carrega você vencer a si mesmo
todos os dias. Sim, renúncias, né? Muitas renúncias, né? Com certeza. E muita força. A hora que você completa ali os 42, que você chega, você fala, meu Deus, eu consigo qualquer coisa, né? Nada me para. Nada me para, eu sou capaz de qualquer coisa. E aí, aí eu me preparei, comecei a me preparar para a Maratona do Rio. Foi muito difícil, tanto que da minha primeira maratona para minha segunda maratona tem uma diferença muito grande ali de tempo, mas assim, também não é uma coisa que eu nunca fui muito preocupada com o tempo, com o pace, com isso, é uma coisa que acontece, você vai evoluindo ali, ou não, né, às vezes você volta um pouquinho, mas foi isso, e eu tô bem animada, e uma maratona nunca é igual a outra. A gente nunca tá completamente preparada, a gente nunca tá preparada. Quando você corre uma, não significa que você vai correr outra. Sim, então eu tô sentindo isso. E esse ano já começou com a saúde um pouquinho debilitada. Segurando. Ali. E é legal, porque a maratona ela não é a prova em si, né, Vanessa? A maratona é tudo que você constrói ali ao longo dos treinos. E é engraçado porque, assim, o meu marido sempre foi atleta e eu sempre fui, assim, basicamente sedentária. Na verdade, durante muitos anos eu fiquei parada, muitos anos mesmo. Então, eu só comecei a me exercitar quando as crianças já tinham uma certa idade. Até então, na minha cabeça, assim, eu não me permitia fazer algo. Então, quando as crianças foram crescendo, que eu voltei, isso foi em 2019. Nem, é super recente. Não tem muito tempo. Não tem 10 anos. Não tem 10 anos. Então, quando eu comecei a correr em 2019, antes da pandemia. A pandemia foi 2020, né, amiga? 2020. Foi. Antes da pandemia, que eu comecei a correr, nós tínhamos descoberto em seguida, nós tínhamos descoberto que o nosso filho tinha diabetes tipo 1. Sim. Então, o exercício físico na minha casa, ele não era só mais uma questão de estética. Ele era também uma questão de necessidade, de cultura. Sim. Era algo que na nossa casa existiria todos os dias. Uma alimentação saudável com exercício físico. Então, quando nós, em 2019, começou a correr eu e meu esposo, mas claro que ele tinha muito mais habilidade, muito mais facilidade, por ser homem também. Sim. E aí nós começamos ali nós dois juntos, e vem a pandemia. Aí na pandemia eu paro, amiga. Eu paro. Eu não sabia. Você não parou? Você continuou assim, exercício físico? Eu fazia, na época eu tava com um bebê muito pequeno, o Theo não tinha nem 1 ano de idade. Quando estourou a pandemia, ele tinha 6 meses. E eu fui aquela pessoa que tive todos os Covids. Então, a primeira semana que estourou o Covid, eu tive o Covid, fiquei naquele isolamento muito severo. Então, eu malhava no prédio. Então, eu não tinha, assim, uma rotina de exercícios pra sair muito também, não. Então, não mudou pra mim muita coisa, não parei. Não, e aí eu paro de correr. Então, eu corro ali minha primeira prova em 2019. E o engraçado é que, assim, foi um desafio. A minha cunhada me inscreveu numa prova e falou assim, agora você treina. Nossa. Falei, vou treinar, e começo a treinar de madrugada, super difícil. E completa a prova de 5 km. Por isso que eu valorizo muito provas de 5 km. Sim. Porque quantas pessoas começam a correr por causa de uma prova, né? E aí veio a pandemia, eu paro de correr e começo a pedalar. E foi quando eu mais pedalei e parei de correr. Aí no final desse ano retomo no final de 2020. E aí não parei mais. Mas a maratona, um dos principais motivos também que eu comecei a correr foi porque que eu decidi fazer a maratona foi porque ela me obriga a ser melhor comigo mesmo todos os dias. Sim. Então eu preciso comer melhor para fazer uma maratona, eu preciso dormir melhor para fazer uma maratona, eu preciso me exercitar, fazer musculação para fazer uma maratona, eu preciso estar bem para fazer uma maratona. Então eu busco esse bem-estar todos os dias. Sim, até um bem-estar mental, psicológico, muito. Né? Ela exige muito, é uma prova que exige muito psicológico, né? Muito. Você corre, que a maratona é uma prova de 12 km, que o pessoal fala, fica no quilômetro 30. É a hora que você o quebra. É muito difícil. Quando chega no 30, você fala, meu Deus, que é um muro, né? Sim. É um muro, é uma barreira. Mas eu tô animada pra próxima já. Já quero entrar no ciclo. Sim. Eu me lembro que uma vez um treinador falou assim pra mim, o pior da maratona é o ciclo. E é o que eu mais amo.
Eu amo ser a chata do eu preciso ir embora dormir cedo porque amanhã eu tenho que treinar. Sim, você gosta, eu não vou comer isso porque eu gosto. Do desafio. Eu gosto do desafio, da disciplina, da motivação. Eu gosto muito desse universo. Eu acredito muito nisso também, sabe? Sim, e isso aí é muito inspirador, inclusive. Eu vejo muito isso como uma inspiração. Né? Principalmente para nós mulheres que temos tantos afazeres e às vezes a gente acaba entrando naquela de só usar isso como umas desculpas, né? Eu não posso porque eu tenho. Na verdade, ou você arruma uma desculpa ou você arruma um meio de fazer aquilo que você tanto sonha e tanto almeja. Até li né? uma frase que falava sobre isso, né? O melhor jeito de fazer uma coisa é fazendo. Exatamente. É isso, né? Isso aí. Amiga, e esse ano, hein? O que você tá achando? O que você tá sentindo esse seu ano? Esse ano tá assim, voando, né? Voando. Acabou o carnaval. Já é março. Já estamos em março. Daqui a pouco já tem Copa do Mundo. Então, assim, eu tô vendo muita movimentação. E como a gente falou um pouquinho antes, eu acredito que quem não for intencional esse ano vai ficar pra trás. Vai ser engolido pelo ano. E eu acho que não só vai ficar pra trás em 2026, mas corre um grande risco de ficar pra trás em 2027. Sim, com certeza. Então, eu tenho sentido muito isso. E tá todo mundo nesse sentimento. E aí tem aqueles dois grupos, né? Ou a pessoa que vai olhar pra eles e vai falar, o ano não vai dar mais o que fazer, não tem mais o que fazer, vai sentar e vai esperar o ano passar. Mas você também não tem Você não tem um sentimento assim que tem gente que só deixa a vida passar? Então, eu acho que esse grupo... Ano após ano. Exatamente. Mas geralmente, o começo do ano, ainda é essa pessoa que vê a vida passar, no começo do ano ela tá com aquele gás, assim, não, esse ano eu vou fazer diferente. E eu já senti que esse ano muita gente já abandonou no começo. Já abandonou no começo, né? Não vou nem tentar. Sabe? Né? Deixa animada. assim. E aí eu vejo que chega no final do ano, geralmente são aquelas pessoas que se sentem frustradas, que se não veem os objetivos acontecendo. Então, eu acho que algo que a gente pode trazer bastante esse ano agora no podcast, buscar entrevistados para falar sobre isso também, é muito sobre como colocar em prática os nossos sonhos, nossos objetivos. Isso é importante. Eu acho você não acha? Eu acho muito que vale a pena. Eu acho gosto. Quando você se planeja pra você ver algo acontecer e aquilo acontece, é muito legal. Com Quando certeza. você vê os seus sonhos realizarem, os seus projetos tomarem forma, quando você vê aquilo crescer, faz muita diferença. E eu acho, sim, que 2026 é um ano que vai passar rápido, mas é um ano cheio de oportunidades. É um ano que quem saber plantar vai ter uma boa colheita, principalmente em 2027. Então eu acredito muito que é um ano para não se descartar. Com certeza. E aí que entra, inclusive, o segundo grupo que eu tava comentando. Então é aquele grupo que vai fazer acontecer. Aquela pessoa que vai ser intencional, que vai atrás dos objetivos. E eu espero que a gente esteja nesse segundo grupo, né, Vanessa? Nós estamos nesse segundo grupo. Isso mesmo. E como que esse segundo grupo, eu acredito muito que tem fatores, por exemplo, como a disciplina. Que quem quer, uma pessoa disciplinada, não disciplinada, eu não falo de esporte, porque muitas vezes tem muita gente que é disciplinada no esporte, mas na vida não. Que quem quer fazer acontecer, vai atrás e faz acontecer. Porque muitas vezes nem é tão difícil. Você já vê isso, principalmente pra quem quer se posicionar. Vamos falar sobre posicionamento. Que é mais ou menos que é o mais universo que a isso. gente vive, né, profissionalmente. E é isso mesmo, é constância. É o constante, é o pouco todos os dias. Então, eu acho que não existe... qual é a tendência de 2026? O que vai vir em alta? O que vai vir em alta é ser você e fazer. Eu acho que quem fizer e quem for... Quem não parar. Quem não parar já vai se destacar. Porque eu acredito muito desse grupo que vai parar, que já tá parando. Então, assim, a gente tem que focar no segundo grupo que vai fazer acontecer. Então, se não parar, não tem jeito de dar errado. Exato. Eu falo muito isso. Então... ser o mais natural possível, ser o mais verdadeiro possível e ser constante. E pra tudo na vida, né? Eu acho que relacionamento conjugal, eu acho que maternidade também, você ter ali a criação dos seus filhos, a doação para sua família, tudo isso, se a gente não se empenhar, não for constante, não for disciplinado, a gente vai desmoronando tudo que a gente construiu. Então, profissionalmente, acredito muito na constância e na disciplina. E nós postamos um post até no Kit Marca que fala, né? Cumpra o que você prometeu. E eu gosto muito disso, cumpra o que você se prometeu. Porque a primeira pessoa que você tem que cumprir as suas promessas é com você mesmo. Eu tenho promessas que eu fiz pra mim mesma que ninguém nem sabe. Sim. Então, se eu abandonar, ninguém vai saber, mas eu vou saber. E isso tem o poder de afetar muito a nossa autoestima. Porque se eu coloquei algo pra fazer e eu realizo, aquilo me deixa mais forte. E cada vez mais forte,
me sentindo capaz de fazer coisas incríveis. E eu falo coisas incríveis, coisas até pequenas, né? Olha que engraçado. Eu falei que coloquei poucas metas esse ano, mas uma delas foi tomar whey creatina. Aí esses dias uma cliente falou assim pra mim, mas o whey creatina é uma coisa tão básica, tipo, você não toma, né? E não, eu não tomava whey creatina, eu tinha preguiça, resistência, eu achava ruim. E esse ano eu entendi que eu preciso. E até isso me fez refletir, como que o meu básico pode não ser o seu básico. Sim, né? Até porque eu acho que existe eu acho que a comparação tem que nunca vir de uma mulher pra outra. Até porque a minha vida não tem como ser comparada com a sua, né? Você hoje em dia tem filhos adolescentes, eu tô em outra fase da vida, agora gestante. Então, eu sempre me comparo comigo de 5, 10 anos atrás, né? De 1 ano atrás, a gente já vê uma diferença muito grande. Então, assim, eu acho que essa realização e esse olhar para a sua evolução faz toda a diferença. Colocando metas sempre para que você evolua, acho isso importante, mas nunca perdendo o ponto de partida que é a sua vida, não a vida do outro. Até porque eu acredito que hoje nas redes sociais a gente vê aquele corte muito perfeito, muito bom, e é o certo. Ninguém vai ficar ali postando coisas ruins. Sim. Né? Sim, Ninguém quer ver nada. Não. Mas a gente tem que se comparar com a gente mesma. Eu acho que essa é a maior vantagem, o maior benefício que a gente tem pra se valorizar. E como você falou, Vanessa, eu cumpri, nossa, ninguém me para, entendeu? Não precisa ser uma maratona. Se você se cumprir, chegar no final do ano e falar, tomei whey e creatina. É um compromisso seu com você mesma. É. Né? E isso... Por que eu coloquei meta simples? Porque eu coloco mais ou menos ali 3 meses. Depois de 3 meses, eu acho que meio que eu vou, sabe? Já entra no automático. Já entra no automático. Mas é muito gostoso a gente cumprir aquilo que você prometeu. Sim. E no fim você vê, poxa, olha que legal. Eu fiz aquilo que eu falei que ia fazer. É, verdade. E pra 2026, as suas novidades de trabalho, Tati? Bom, eu continuo com as minhas consultorias de posicionamento. Temos o projeto que te marca, que a gente quer trazer muita novidade, né? A gente quer trazer esse olhar diferente esse ano. Tem a bebê que chega em agosto, então assim, naturalmente eu vou ter que reduzir um pouco mais para o final do ano essa parte de trabalho. Mas esse ano despertou muito forte no meu coração o desejo de criar um novo projeto. Eu sempre sou assim, eu tenho amigas que falam que toda vez que me encontram eu tô com um projeto sanguínea, novo. Né? Sanguínea. 1001 assim, projetos. Não, eu e a Tati, tem dia que a gente se encontra, tem 365 abas abertas, 1001 projetos. Exatamente. Eu sou muito assim, eu gosto desse movimento, eu gosto de colocar em prática. Então, já tem muito tempo que tem um projeto no meu coração que esse ano eu estou tirando essa ideia do papel. E ela foi se moldando. Então, assim, tem muita relação com arte, tem muita relação com escrita, que é algo que me permeia assim, a vida inteira. Então, eu vim do direito, sou advogada. Quando eu entrei, assim, abri minhas redes sociais, fiz uma transição de carreira, minha ideia sempre foi escrever. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre me comuniquei muito bem através da escrita. Então, isso é algo que eu gosto muito. Então, eu falei, preciso achar alguma coisa relacionada a isso. A arte, que é algo que eu amo. E coisas feitas por nós, então assim, handmade, eu amo isso também, acho que tá muito em alta isso, inclusive, muito valorizado isso agora. Então, é um projeto novo que vai aí, nesses próximos dias, vai se desenrolar, eu vou contar um pouco mais. E também, puxando, a gente tem um projeto juntas, além do que te marca, juntas, né? Além do que te marca. Será que a gente já conta? Vamos esperar um pouquinho? Eu falei que esse ano também é um ano, assim, fora o trabalho, tô com 3 projetos rodando ao mesmo tempo e que tem um desses projetos, é o nosso projeto Juntas. Sim. E que vai ser muito lindo, muito especial, que é uma junção da Vanessa e da Tati em outro aspecto, que não é comunicação. Sim. Em outros, vocês vão ver essa novidade. E vai ser muito legal, porque ali a gente colocou de verdade muito a nossa essência, muito nosso sentimento, muito aquilo que a gente realmente acredita, aquilo que a gente realmente nossos também, valores. Nossos valores em outro patamar, né? Com outro olhar. Com outro olhar. Eu acho que isso vai movimentar. Vai dar o que falar. Vai dar o que pensar. Vai dar o que pensar. Vai dar o que pensar. Mas você também tem outros projetos, sim, então, além da fotografia, que, claro, continua. Fotografia.
esse ano é um ano que eu tô muito mais voltada, eu acho, mais introspectiva em relação à minha arte. Sim. Né? Então, tô tirando, na verdade, sanguínea também, Sim. vários projetos ao mesmo tempo, mas muitos projetos que já existiam ficavam em caixinhas que eu falava, depois eu olho isso aqui, depois uma hora eu faço. E esse ano não, esse ano eu falei que esse ano eu vou fazer tudo que eu já deixei nas caixinhas, então eu tô abrindo essas caixinhas e fazendo todas elas esse ano. Bom, então vamos parar de falar desse projeto porque ele vai ser surpresa. Vai. E daqui a pouco a gente vai trazer ele completo aqui pra todo mundo. E esse ano tem muita coisa pra acontecer, né, Vanessa? Muita coisa pra acontecer e a gente já quer avisar aqui pra vocês, assim, primeiro, a gente quer saber se vocês gostaram desse episódio, assim, um pouquinho das nossas atualizações, ele basicamente janeiro, fevereiro. Se vocês gostaram dessas atualizações, gostaram do nosso programa, assim, um pouquinho, pra conhecer um pouquinho mais a gente, saber um pouquinho mais do que acontece também. Do que a gente acredita também, do que a gente vive. Eu acho que quando a gente traz um convidado, a gente não tem como explorar tanto aquilo que nós somos, acaba ficando mais do convidado. E deixarem também as sugestões, os comentários. E o pessoal deixa, né? A galera tem deixado bastante sugestão, e a gente recebe muito feedback de vocês falando que estão gostando, sugerindo nomes pra gente entrevistar. Isso. Então, assim, a gente gosta muito dessa troca. É importante pra gente. Contem se vocês estão gostando, o que vocês querem ver mais por aqui. E vamos fazer mais vezes isso, né? Ah, com certeza. Eu adorei. Eu também. E agora, do próximo, a gente já traz um convidado e a gente continua. Está aberta a segunda temporada do Que Te Marca. Isso aí.